Carlos Bolsonaro não falou nada demais. As coisas numa democracia demoram, porque exigem debate. Ele falou só isso. Ele está desrespeitando a Constituição Federal. Isso significa falta de decoro. Como medir o que é artigo de luxo? Um vinho nacional mais caro do que um vinho importado é artigo de luxo? Eu não tenho problema nenhum que ninguém consuma artigo de luxo. Só não pode fazer através de licitação para a população pagar. Na pauta do plenário, o foco foi a votação dos destaques, ou seja, propostas de modificação ao texto do projeto da nova lei de licitações, que foi aprovada em julho. Porém, a declaração de Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, de que por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que o governo espera, teve forte repercussão no plenário. Deputados da oposição pediam que a presidência da Câmara fizesse uma manifestação formal sobre o caso. As palavras do filho dele não devem ser tratadas como palavras ao vento. É preciso que esta casa faça uma manifestação formal. É preciso que o presidente do Poder Legislativo, é preciso que os poderes da República se manifestem diante desta sucessiva conduta de provocação e de desprezo pela democracia que caracteriza a conduta do presidente da República. A democracia é a pior forma de governo. Sabe quem falou essa frase? Winston Churchill. Se ele fosse deputado, filho do presidente, os opositores parariam por aí e não seguiriam a ler a mensagem, que termina, com exceção de todas as demais. O que o Carlos Bolsonaro falou não tem nada demais. Esses daí que até ontem estavam mandando dinheiro para Cuba, babando ovo de Fidel Castro, enviando dinheiro para a Venezuela, amantes de ditaduras, são incapazes de repudiar o governo, a narcoditadura de Maduro, vem querer posar aqui diamante da democracia. Carlos Bolsonaro não falou nada demais. As coisas numa democracia demoram, porque exigem debate. Ele falou só isso. Eu venho aqui para dizer ao presidente da Casa que a Câmara dos Deputados precisa se tocar em seus brios, levantar a voz e dizer a esse presidente que ele foi eleito num sistema democrático, dizer que ele jurou a Constituição Federal e ele está desrespeitando a Constituição Federal, está destruindo o marco institucional, as conquistas democráticas do povo brasileiro. Isso significa falta de decoro. E a gente sabe a que falta de decoro leva a impeachment. Lendo os tweets de Carlos Bolsonaro, não entendemos, e o Novo sempre diz, é independente, e nem temos essa intimidade com ele para perguntar-lhe diretamente se foi uma infelicidade em dizer que por vias democráticas não se alcançaria rapidamente fins almejados, ou se houve algo intencional defendendo algo que não seja de fato democrático. O fato, porém, é que quando se fala em velocidade, há que se considerar que uma alta velocidade pode ser utilizada por ditadores, e é assim que funciona a via de regra, para fazer coisas ruins. E a hipocrisia neste plenário tem reinado. Onde estava o PT e a esquerda quando Lula disse, Sócrates Cavalcante, que foi ao Gabão aprender como ficar 36 anos no poder? Uma das propostas de modificação ao texto era a de limitar a compra de produtos de luxo por órgãos públicos. Apesar do apoio da maioria, a ideia recebeu críticas de alguns deputados. Em que pese a boa intenção, a boa vontade da emenda aqui apresentada, ela não se aplica, ela não é desestruturar o projeto inteiro.
Olha o que está dizendo aqui. Os itens de consumo a serem adquiridos para suprir as demandas da estrutura da administração pública, federal, distrital, estadual e municipal, devem ser de qualidade comum. O que é qualidade comum? Para explicar para o plenário, esse texto faz com que o Executivo apresente um rol de artigos que são de luxo, que são acima do que uma classe média da população pode consumir. Para quê? Para proibir licitação desses produtos. Eu não tenho problema nenhum que ninguém consuma artigo de luxo, só não pode fazer através de licitação para a população pagar. Como medir o que é artigo de luxo? Um vinho nacional mais caro do que um vinho importado é artigo de luxo? Enfim, nós achamos por bem, já que precisa, em cada certame, ser devidamente argumentado, ser devidamente documentado, para que os órgãos de controle façam a sua análise, nós achamos por bem que não deveríamos entrar, e a lei entrar sobre essa questão. Lucro de banco é o maior luxo que existe no Brasil nos últimos anos. Portanto, eu quero crer que todos aqueles que estão convictos de que lucros devem ser, de que luxo deve ser taxado, de que o poder público não deve comprar bens de luxo, terão a coragem de taxar ganhos de capital, porque o Brasil não pode só cobrar imposto de quem produz e não cobrar imposto de quem ganha dinheiro especulando. A emenda que impede a compra de artigos de luxo pela administração pública foi aprovada. O Partido Novo apresentou uma emenda contra a preferência de 10% nas licitações para empresas brasileiras na competição com companhias estrangeiras. O Brasil está inserido no comércio global. Estamos pleiteando para entrar na OCDE. Temos um novo tratado, o Tratado Mercosul-Comunidade Europeia. Essa questão de reserva de mercado, que é essa margem de preferência, só atrapalha o comércio internacional. Só deixa o Brasil mais fora do comércio internacional. E o Brasil já é muito fraco no comércio internacional. Quando a gente tem a pretensão de proteger o mercado nacional, nós justamente eliminamos o mercado. Se você faz o que o Novo quer, é exatamente o mais forte se apresenta, oferece um preço na licitação melhor e acaba com qualquer outra possibilidade. Eu quero ajudar meus municípios, eu quero que as empresas possam desenvolver, eu quero conteúdo nacional, gerando emprego aqui. E o que o Novo quer é concentrar para empresas de fora do país e só para os ricos. E este ponto da legislação, ele pune o pagador de impostos no Brasil, que para respeitar uma reserva de mercado, vai ver o poder público em seu nome, deixando às vezes de consumir um produto mais barato e melhor para beneficiar algumas empresas, controladas por empresários que, olha só, também são pagadores de impostos brasileiros, que seriam beneficiados caso o poder público pudesse comprar por menos preço e com mais tecnologia. Todos os bancos que fomentam exportações de serviços, equipamentos e obras de todos os países, estou falando do Japão, estou falando da China, estou falando do próprio Estados Unidos, tem salvaguardas para proteger o seu produto nacional. Integração, sim. Sem salvaguardas, não. Por isso que nós somos a favor de que se mantenha o texto original que propõe preferência aos bens, serviços e equipamentos nacionais. Ainda faltam 4 propostas de modificação do texto da nova lei de licitações para serem votadas. Os deputados aprovaram urgência para o projeto que autoriza a transferência de recursos da União a associações de proteção e assistência aos condenados, as chamadas APACs. Agora, o projeto vai ter prioridade na tramitação. R$ 4.000 se gasta no sistema comum e nas APACs em torno de R$ 1.000 por mês, onde o sistema comum tem 85% de reincidência e as APACs 15% a reincidência. Então é claro que o funcionamento das APACs nada mais faz com que nós possamos devolver a dignidade e reinserir ali os condenados também ao mercado de trabalho e a toda a sociedade. A gente não está discutindo o êxito ou o sucesso dessa ou daquela unidade. A discussão que a gente faz é a seguinte:
a orientação de uma política pública tem que se fazer a partir de uma visão religiosa, ou o Estado é laico e a política pública tem que se constituir independentemente dessa opção. Será que nas unidades prisionais o que deve prevalecer seja a orientação religiosa nas respectivas unidades? Essa discussão precisa ser feita de maneira mais profunda e, por esse motivo, o nosso voto é não. Na APAC, o índice de recaída ou de volta ao crime é menos de 15%, deputado Glauber, enquanto no sistema comum é 85%. Nas APACs não há fuga, não há rebelião. Na APAC, ali é cobrada sim a disciplina dos presos para eles se recuperarem. São João del Rei, que é sua terra, né, Reginaldo? Tem uma APAC que funciona, eu já visitei lá também. Então, os próprios presos fazem uma gestão e como o procedimento lá de recuperação é muito melhor, muito maior, eles próprios não querem sair daquela unidade. E, por isso, respeitam até o tipo de funcionamento que é com eles próprios combinado. Uma espécie de estatuto entre os próprios presos. O plenário aprovou também pedido de urgência para o projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos da portaria que aumenta a cota de importação de etanol dos Estados Unidos de 600 milhões de litros por ano para 750 milhões de litros anuais. Para os autores do projeto de decreto legislativo, o aumento da cota de importação de etanol americano vai prejudicar os produtores brasileiros. É uma medida necessária a gente revisar isso. Não é possível a gente, com a indústria de etanol, no estágio que está liberando, livre de impostos, cada vez uma quantidade, um volume muito maior de importações de milho e algodão. A indústria de etanol no Brasil já passa por profunda crise. O Nordeste sofre com a estagnação econômica e este governo baixa um decreto de aumentar a importação sem contrapartida, nem para o preço do açúcar, nem do álcool. É uma afronta à soberania nacional. O governo federal aumentou a cota de importação do etanol americano de 600 milhões para 750 milhões de litros por ano. Isso significa que vai enfraquecer o setor sucroenergético brasileiro. Isso significa também que é preciso votar sim para poder valorizar e fortalecer a indústria brasileira. Só no Nordeste, a ampliação de 600 milhões de litros para 750 milhões representam 30% da produção do Nordeste brasileiro, de etanol. Então é muito significativo para aprovar o requerimento de urgência e a gente suspende, não votaremos o método, Lidemar, enquanto nós não discutamos com o governo e o governo explique de forma muito clara para esse parlamento e aí, após feitas as devidas explicações, se nós estivermos convencidos, nós não temos problema nenhum de que esse requerimento não seja votado. O plenário aprovou ainda propostas defendidas pela bancada feminina para combater a violência contra a mulher. Um projeto é o que obriga os serviços de saúde a notificar à autoridade policial indícios de violência contra a mulher socorrida em hospitais. Outra proposta dá prioridade de matrícula na educação básica a filhos de mulher que sofrem violência doméstica. Os deputados aprovaram também projeto que obriga escolas públicas de educação básica a contar com serviço de psicologia e serviço social. As propostas seguem para a sanção presidencial. Nós temos números alarmantes em relação ao suicídio. Nós sofremos do mal, um combate que mata mais do que o fuzil da criminalidade organizada. No Rio de Janeiro, a cada 3 PMs por dia são diagnosticados com transtornos mentais. Temas de interesse nacional debatidos em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Onde a taxa de mortalidade por suicídio chega a ser o dobro do índice nacional. Para a senhora ter ideia, os demais deputados, dados extraídos do sistema
de Informação sobre Mortalidade, o SIM, aponta que a média brasileira é de 5,6 mortes por suicídio.